E aí, galera, tudo bem com vocês? A graça e a paz a todos. Eu sou o professor Daniel Ramos, professor de teclado, piano aqui no projeto Louvor de Excelência. Sou fundador também desse projeto. E é uma honra estar aqui com vocês mais uma vez na 5ª edição do Café com Louvor. Um programa onde a gente discute coisas de música e eu compartilho um pouquinho sobre a minha experiência no Ministério de Louvor. E tudo isso para te ajudar a realizar o sonho de tocar na igreja. Então, o nosso lema, o nosso objetivo no Projeto Louvor de Excelência, de forma geral, é conduzi-lo ao Ministério de Louvor do zero ao seu primeiro culto em 3 meses, tá bom? Então, se você não conhece esse projeto, consuma mais os nossos conteúdos, temos dicas diárias, temos materiais todos os dias aí nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, que vão te ajudar a realizar esse sonho de tocar na igreja. Bom, gente, hoje eu vou falar sobre um assunto muito legal, muito interessante, que é o primeiro culto. Algumas recomendações para você tocar no seu primeiro culto. Eu vou te falar então em algumas coisas que são extremamente necessárias. Você que já está começando a aprender seus primeiros acordes, já sabe algumas músicas e quer já passar por esse desafio de tocar no primeiro culto, existem algumas coisas que são muito importantes que você tenha na tua mente. Você precisa utilizar isso no primeiro culto, precisa mentalizar essa parada aí para que você tenha êxito, né? Tenha um bom resultado. Então, a primeira recomendação que eu te dou é o seguinte: se você já sabe pelo menos 2 ou 3 músicas e já quer fazer essa primeira experiência no Ministério de Louvor, antes é importante esclarecer, tem muitas pessoas que podem perguntar assim, ficar com essas dúvidas assim, poxa, mas como assim, professor? Como é que funciona? O que faz você avaliar um aluno e dizer para ele se ele está preparado para tocar no primeiro culto? Assim, como é que funciona isso? Então, nos nossos outros podcasts, eu também explico um pouquinho das coisas que o aluno pode estudar, pode praticar, né? O cronograma de estudos, tudo isso aí para que ele possa se sentir pronto, preparado para tocar no seu primeiro culto, para fazer essa primeira experiência, tá bom? Então, consuma nossos conteúdos aí que tem outros podcasts e outras entrevistas, enfim, que eu explico de forma melhor sobre isso, tá? Tem as edições do Café com Louvor e tem também o Louvorcast, que eu faço com outros professores também, a gente comenta sobre isso. Dos requisitos, né, de tudo aquilo que o aluno precisa para se sentir pronto ali para encarar o primeiro culto, tá bom? Então vamos dizer assim que você já está se sentindo bem para iniciar no seu primeiro culto, para ter essa primeira experiência. Então, a primeira coisa que você precisa, anota aí, primeira coisa, nunca toque no seu primeiro culto sem ensaio, nunca faça isso. E eu não estou querendo dizer aqui que o ensaio é importante apenas para o primeiro culto. Não é isso, tá? Ensaio é sempre importante. É sempre importante no Ministério do Louvor a gente ensaiar, preparar o repertório, enfim, combinar o que cada um vai fazer. Isso aí é primordial, né? Não tem nem como eu justificar, falar que não, né? Mas o que eu quero dizer assim, que a importância do primeiro ensaio, a importância de você entrosar com a banda para a sua primeira experiência no Ministério de Louvor, porque assim, isso influencia muito na sua segurança na hora de tocar. Porque quando é a primeira aparição sua ali no Ministério de Louvor, o primeiro culto, uma das coisas que influencia muito é o medo. O medo, a insegurança, influencia muito negativamente, né? Que a pessoa fica com medo. Professor, mas eu nunca toquei no culto, eu nunca tive essa experiência. Estou tremendo, estou ansioso. Minha expectativa, como é que tá? Eu não sei se vai dar certo, eu não sei se eu vou acertar tudo, eu não sei se vou errar os acordes. Sabe? Então, se você fizer isso sem ensaio, a grande probabilidade de você se dar mal, de você ter um péssimo resultado, porque na hora o medo vai prevalecer, a insegurança vai prevalecer, tá? Por que eu falo isso? Porque quando os alunos me falam essas coisas, né, dizem que estão inseguros, professor, eu sei que o meu primeiro culto já está chegando, na próxima semana, sei lá, e eu estou com medo, eu estou ansioso, eu estou inseguro. Uma das coisas que eu sempre falo para o aluno é o seguinte: olha, se você está inseguro, está ansioso, use essa tática. Qual que é a tática? Lembre-se do que aconteceu no seu último ensaio. Deu certo? Aquilo que você ensaiou com a banda, deu certo?
Rolou assim? Você conseguiu fazer as músicas que estavam propostas para você fazer? Você conseguiu fazer do começo ao fim? Deu certo? O seu aluno responde, sim, professor, no ensaio deu certo. Foi bem simplesinho, obviamente, meu primeiro contato ali, mas deu certo, eu consegui resolver a parada junto com a banda. Ora, se o seu ensaio deu certo, então o que você tem que fazer? Lembrar de tudo isso que aconteceu no ensaio e apenas replicar na hora do culto. Então, esse pensamento de você lembrar do que aconteceu no ensaio te traz muita segurança, faz muita diferença nessa primeira aparição, entendeu? Nesse primeiro desafio seu de aparecer no culto, aí, de tocar no Ministério de Louvor, todo mundo te olhando, aquela coisa toda, né? Isso faz muita diferença. Então, por isso que eu oriento a todos os alunos. Quer passar por essa experiência de tocar no Ministério de Louvor? Já se sente apto, de certa forma, né? Com aquele repertório, com aquilo que a gente combinou que você vai fazer, 2 ou 3 músicas ali com calma, com segurança, entrosadinho com a banda, ensaio. Priorize sim o ensaio. Isso é fundamental para te trazer segurança, tá bom? Então anota aí essa primeira recomendação minha para você. Não toque no seu primeiro culto sem ensaio, tá bom? Não admita isso, tá bom? Se prepare, você precisa dessa preparação. Precisa desse entrosamento com a banda, precisa de entender como é que vai funcionar você tocar com uma bateria junto com você, com um violão junto ali, com uma guitarra junto, com um contrabaixo. Você só vai sentir isso no ensaio, porque quando você estuda com o professor, vai praticando as tarefas, depois faz dentro da tua casa, não é a mesma coisa, de jeito nenhum. Não tem aquela mesma essência, você só consegue sentir essa parada mesmo quando está junto com os músicos, quando está com a galera. E você também pode tirar dúvidas, porque, afinal de contas, as pessoas que estão agregando você para tocar no Ministério de Louvor, eles já estão tocando, né? Eles já estão há um tempo, né? Então isso é legal também, que eles vão te ajudar nesse sentido. Eles vão te ajudar também a ficar mais seguro, a resolver algumas coisas que você ainda está em dúvida. Um acorde ou outro ali, olha, me ajuda aqui, eu estou com dúvida nesse acorde. O que significa essa letra mesmo que eu esqueci? Então a galera vai começar a te dar um feedback, vai começar a pegar na sua mão também, né? Te ajudando. Então tudo isso vai acontecer no ensaio, isso é ótimo, porque só esse ambiente, só essa atmosfera do ensaio e esse resultado também positivo do ensaio vai te dar muito mais segurança na hora de tocar no primeiro culto. Beleza? Show de bola? Anota aí, não esqueça, tá bom? A segunda recomendação. Pode ser 2 músicas. Como assim, professor? Não precisa você saber o repertório inteiro. Não precisa você ter no seu repertório de estudo, no começo, 12, 15, 20 músicas. Só depois que você aprender aquilo, aí você está apto para tocar no Ministério de Louvor. Não. Quantas músicas você sabe? 2? Toca essas 2. O que mais importa é a qualidade. É você conseguir tocar essas 2 músicas com segurança. Entende que interessante? Ensaiadinho, com a banda entrosada, com todo mundo sabendo exatamente o que vai fazer. Então não precisa ser 5 músicas, 6 louvores. Ah, professor, mas a minha igreja, eles gostam de cantar bastante. Não, tudo bem, não tem problema. E não há necessidade de você tocar o repertório inteiro. De 6 louvores, se você sabe 2, toque esses 2. Como eu disse, o que mais importa é a qualidade, você tocar com segurança esses 2 louvores. Entrosadinho com a banda, ensaiadinho, tudo certinho. Você tem mais confiança naqueles 2. E os outros 3, de repente você não sabe muito ainda, não tem muita segurança, não tem problema. Tá tudo bem. Beleza? Então, às vezes, a galera pensa que também tem que estar 100% pronto e um monte de coisa para ir fazer a primeira experiência no louvor. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Vai fazendo com calma. Toca esses 2 louvores, só que os outros 3, 4 louvores que você não sabe, anote. Entendeu? Por que acontece? Você anota quando chega em casa, você vai continuar estudando, obviamente, continuar com a orientação do professor. E aí você vai conhecendo o restante daqueles louvores do repertório. Até que vai chegar um momento que você vai tocar tudo certinho, todas as músicas do repertório, todos os louvores do repertório. Pode até acontecer situações, como eu já mencionei, situações onde o próprio tecladista oficial do grupo já percebe que você está desenrolando bem as coisas e começa a te colocar também. De repente, o dia que ele não vai,
ele já te avisa e vai te colocar no lugar dele ali para você substituí-lo, porque ele já vai começar a sentir que você já está confiante. Aí você começa a ganhar espaço, você começa a conquistar também a confiança do Ministério de Louvor. Entende que é um processo, mas você precisa dar o primeiro passo. E essas recomendações eu acredito que são essenciais para que você consiga dar esse primeiro passo com firmeza, com segurança, tá bom? Então, o primeiro, toque sim, mas com ensaio. Não admita tocar no primeiro culto sem ensaio, ok? E a segunda recomendação é essa. Pode ser sim 2 louvores apenas, feitos com qualidade, feitos com segurança, feitos com a banda entrosada, com o Ministério de Louvor entrosado, ensaiadinho, tudo certinho. Não precisa necessariamente ser todas as músicas, todos os hinos daquele culto, daquele repertório do culto, daquele dia. Não precisa necessariamente ser. Se você conseguir, melhor ainda, obviamente. Aí é luxo. Toca os 5 louvores que você conseguiu, mas se conseguiu só 2, toque os 2. A minha terceira recomendação para você é a seguinte: independentemente se você estiver tocando com a cifra ou não, se tiver de cor, já souber de cor a música, 2 músicas, é importante que você observe o seguinte: muitas músicas têm acordes em comum de uma para outra. Tem acorde que você usa em uma música que você vai repetir na outra. Algumas progressões, ou seja, algumas sequências de acordes, né, que você aproveita para outras músicas também. Então, é muito legal você começar a observar isso, essas sequências, ou esses acordes que, mesmo soltos, se repetem de uma música para outra. Por quê? Através desse tipo de observação, você começa a memorizar esses acordes. E isso, de 2 músicas, facilita para você tirar a terceira música, a quarta música. Isso vai facilitar muito. De repente, as 2 primeiras músicas é mais um sacrifício, assim, um desafio. Demora mais para você aprendê-las completas, do começo ao fim. Mas aí a terceira, a quarta e a quinta fica um pouquinho mais fácil. Por quê? Justamente por causa dessas coisas que você vai bater o olho na cifra, ou de repente até tocando de cor, você vai perceber, poxa, esse acorde que eu estou usando nessa música é o mesmo que eu usei em algum trecho da anterior. E assim por diante, isso vai começando a fixar na tua cabeça, entende? Então é muito legal você ter essa observação, entender que os acordes que você tocou numa música não são exclusivos dela. Eles podem se repetir em outras músicas. Isso vai facilitar para você conseguir chegar nesse resultado de tocar o repertório inteiro, tá bom? Então, observe sim essa sequência de acordes, esses acordes soltos, que eles são acordes em comum, na maioria das vezes. Acordes em comum de uma música para outra, tá bom? Então, você pode aproveitar esses acordes. A quarta recomendação que eu quero te dar aqui é o seguinte: combine com o Ministério de Louvor ou com alguém que possa cantar as músicas que você vai tocar. Então, isso é muito relativo. Pode ser direto no Ministério de Louvor, tocar 2 músicas no meio daquele repertório, como pode ser também você combinar com alguém da igreja, que você já tem uma afinidade, e tocar para essa pessoa cantar também. Essa é uma possibilidade interessante, mas isso não te livra do ensaio, tá? Conversa com a pessoa e diz assim: olha, eu já sei essa e essa música. Se ficar tranquilo para essa pessoa cantar, ajuste o tom também, tá? Converse com o professor, né? Peça orientações em relação a isso, a tonalidade, aquela coisa toda. Adaptou? Está tudo certo? Está conseguindo já tocar e a pessoa cantar? Ensaie, deixe tudo certinho. Na hora do culto lá, você combina com a pessoa, ela vai receber a chamada oportunidade, que a gente fala, né? Oportunidade para cantar. E aí a diferença é que agora você que vai tocar, tá bom? Então pode ser no Ministério de Louvor, como pode ser também em alguma oportunidade para cantar, para tocar individualmente. E aí você chama alguém para cantar, né? Se você quiser cantar também, é uma opção interessante. O fato de você chamar outra pessoa para cantar, no meu ponto de vista, nesse começo é melhor, porque aí você vai se concentrar apenas em uma atividade, que é tocar. Como você está começando ainda as primeiras experiências, né, nesse sentido, então, no meu ponto de vista, é melhor ainda você apenas tocar. Aí depois você vai desenvolvendo, de repente, se você é uma pessoa que já canta no Ministério de Louvor, não sabe tocar nada, mas já canta, quando isso acontecer, o que você faz? Para de cantar, deixa de cantar e só toca, para você
se concentrar mais nessa atividade, e aí você vai desenvolvendo, aí depois você pode passar a ensaiar algumas músicas tocando e cantando também, tá tudo bem, não tem problema. Mas no começo eu sugiro, aí é um ponto de vista meu como professor, que você a princípio faça apenas tocando. Só toque e coloque outra pessoa para cantar, seja no grupo de louvor ou seja individualmente. Beleza? Essa é a 4ª recomendação, então. A 5ª recomendação, o 5º conselho que eu tenho para te dar é o seguinte: não precisa ser no culto de domingo, necessariamente no culto de domingo. Não precisa. Não há essa necessidade. Por que a gente diz assim, culto de domingo, né? Porque geralmente o culto de domingo é o culto que enche mais, que tem muita gente diferente, muitos visitantes. Como a igreja está mais cheia, às vezes dá mais insegurança ainda, mais medo de errar, mais medo de alguma coisa não dar certo ali no decorrer do louvor. Então, não precisa você fazer isso no culto de domingo necessariamente, sendo o seu primeiro culto, entende? Você pode fazer num culto de semana, poxa. Pode fazer na quarta-feira, a tarde da bênção, né? Assim, tem muitas igrejas que tem a chamada tarde da bênção. Vai tocar na tarde da bênção, pô. Vai tocar no culto de segunda-feira, não tem problema. É a primeira experiência, só a primeira aparição ali no louvor. E aí depois você vai pegando prática, vai pegando mais segurança, vai se sentindo mais firmeza, vai ficando melhor naquele repertório, entende? Tudo isso acontece. Aí você pode passar para o culto de domingo. Mas a princípio, esse primeiro culto, essa primeira experiência, não necessariamente precisa ser o culto de domingo, tá bom? Pode ser algum culto na semana, algum culto mais tranquilo, né? Com a carga horária menor, com menos pessoas. Tudo isso influencia, né? Parece bobagem, mas influencia, né? No começo, dá aquele medo, né? Daquela insegurança, aquela ansiedade. Nossa, todo mundo tá me vendo, e se eu errar um acorde aqui e tal. Então não precisa você se sacrificar a esse ponto, sabe? Então vai pro culto de segunda-feira, menos pessoas. E aí você já fica mais tranquilo, assim. Quando terminar o culto, poxa, eu consegui fazer 2 músicas. Algumas coisas deram errado, outras coisas deram certo, mas consegui, estou vivo. Isso que importa no final das contas, é você conseguir ter os dados, colher os dados do primeiro culto e a partir daí repetir o que está dando certo, obviamente, né? Amplificar o que está dando certo e já conseguir corrigir algumas coisas que porventura possam dar errado. Corrigir, pode pontuar e melhorar a cada dia, crescendo a cada dia, tá bom? Então, não se preocupe, não precisa necessariamente ser no culto de domingo. Então, eu tenho certeza que essas dicas, essas recomendações vão te ajudar a criar coragem e encarar o seu primeiro culto. Eu garanto para você que vai ser uma experiência maravilhosa em todos os sentidos. Quando você toma coragem e fala assim, eu vou fazer sim para Deus, porque Ele merece o melhor, eu vou encarar esse desafio. Depois que você dá esse primeiro passo, as coisas começam a acontecer de um jeito tão legal, tão maravilhoso assim. Você passa a se empolgar. Ainda mais se você estiver com outras pessoas tocando. A galera começa a ficar animada também em te ajudar. Isso é muito legal. Porque você obtendo apoio do Ministério de Louvor também. É claro, no comecinho, menos músicas, né? Não é jogar você na fogueira no culto de domingo do nada para sair resolvendo as coisas, né? Assim, mas quando você começa a pegar essa confiança, toca 2 aqui, depois 3 hinos e tal, e você começa a pegar essa coletividade também com o Ministério de Louvor, é muito legal. É muito legal, porque você se sente acolhido musicalmente também, sabe? Você não fica perdido, tendo a orientação do professor também, isso é maravilhoso, te ajuda muito em um monte de coisa. Mas o professor não está o tempo todo com você, né? Ele não estará os cultos todos com você. Aliás, não estará nenhum culto, né? Ele pode saber o que você está fazendo no culto se você mandar vídeo para ele, áudio, né? Tocando. É muito legal. Mas no momento ali, né? No ambiente ali, quem está com você é a galera do Ministério de Louvor. Então, quanto mais apoio eles te derem também, quanto mais suporte essa galera der a você, melhor para você, assim, nesse sentido de acolhimento musical, porque isso vai fazer você crescer muito, vai fazer você crescer demais. Eu tive isso em relação ao grupo de louvor, como eu sempre comento, as minhas irmãs regiam o grupo de louvor, era a primeira e segunda regente, né? O grupo dos jovens, né, especificamente. Mas em contrapartida não tinha nenhum músico. Então, na parte instrumental, eu me vi sozinho por pelo menos, sei lá, uns 5 anos. Então, por pelo menos uns 5 anos eu toquei sozinho, assim, sozinho mesmo.
Então eu tinha que me virar em muita coisa, né? Muita coisa eles cantavam e eu ainda não conseguia tocar. Então. Depois eu fui evoluindo, né? Eu comecei a estudar, com professores me orientando e tal. E aí conheci uma galera de uma outra congregação que os meninos tocavam também. E foi muito legal, porque eu passei a congregar lá com eles e aí eu aprendi muita coisa com eles, assim, essa coisa de dinâmica de banda, de ter outros instrumentos tocando junto comigo. Aí foi outra história. Aí eu consegui crescer bastante também. Mas esse período que eu toquei sozinho, né, na igreja anterior, com um grupo de jovens e tal, com essa experiência aí com as minhas irmãs regentes, também foi maravilhoso, porque foi o start, né? Foi o meu começo. Foi onde eu coloquei o pé na água. Eu assumi os primeiros desafios, né? O desafio do primeiro culto, e aí dali por diante eu não parei mais. Eu não parei mais. Comecei daquele jeito mesmo, tocando 2 hinos, 3, até o momento que eu já estava apto para tocar no culto inteiro. E até hoje eu estou aí nessa caminhada, nessa estrada maravilhosa. Estou há 21 anos tocando na igreja. Eu toco em outros lugares também, mas eu nunca deixei de tocar na igreja. Participar do culto, tocar no culto, até hoje é maravilhoso para mim. E eu não abro mão disso. Inclusive, às vezes eu até cancelo alguns trabalhos. Cancelo alguns trabalhos de música que aparecem para mim assim nos dias de culto. Eu cancelo, eu faço questão de cancelar, só para eu poder ter esse prazer de tocar mais um dia no culto, sabe? Então, isso é muito prazeroso, isso é muito maravilhoso. No decorrer do tempo, você vai adquirindo experiência, vai pegando gosto por isso e não vai parar mais. Eu acredito que você também vai fazer a mesma coisa, assim como eu. Daqui 21 anos, você estará tocando ainda no Ministério de Louvor. Muito melhor que hoje, obviamente. Vai estar crescendo, vai estar evoluindo, mas ainda com aquela sede de estudo, ainda com aquela sede de pesquisa, ainda com aquela sede de fazer sempre o melhor para Deus, tá bom? Então, eu torço para que isso aconteça com você. Beleza? Então, anote com carinho essas recomendações aí, esses conselhos, né? Se é que eu posso chamar assim. Anote e pratique isso, tá bom? O dia que você for tocar no seu primeiro culto, leve em consideração essas coisinhas que eu te falei. Pode parecer meio óbvio, né? Professor, é claro que todo mundo tem que ensaiar, poxa vida, mas às vezes tem muito ministério de louvor que deixa isso passar batido, infelizmente, tá? Então, anote isso e pratique isso na tua vida, que eu tenho certeza que você vai conseguir um resultado muito satisfatório. E a partir do seu primeiro culto, isso vai gerar combustível para você continuar animado, continuar motivado para continuar essa caminhada, que não é fácil. A caminhada do estudo não é fácil. Estudar qualquer coisa não é fácil. Você precisa dedicar um tempo para isso. Mas, com todo esse incentivo do Ministério de Louvor, do professor, isso passa a ser mais prazeroso para você. Esses desafios, essa trajetória, passa a ser tudo mais prazeroso para você. Bom, e eu vou deixar uma recomendação aqui de bônus, tá? A 6ª recomendação, eu falei aqui que é importante você imaginar o que aconteceu no ensaio, né? Imaginar um pouquinho a atmosfera do ensaio ali e tentar lembrar daquilo na hora do louvor para você sentir mais confiança, para que isso te traga mais confiança, né? E é interessante que uma aluna minha, Ana Cláudia, ela falou: professor, tudo bem essa história de encarar o primeiro desafio, de participar do louvor. Olha, já ensaiei hoje, ela mandou um vídeo do primeiro ensaio dela com a banda. Inclusive até o pastor, não sei se é o primeiro ou o segundo pastor da igreja, ele também toca. Ele toca bateria, né, na banda da igreja. Então foi muito legal, porque ele incentiva ela a aprender e tal, ajuda ela muito. E ele também mandou o vídeo: olha aí, professor, a Ana Cláudia já fez a primeira experiência dela, já ensaiou com a gente. Ela estava um pouquinho nervosa e tal, mas enfim, avalia aí, diz aí o que é preciso melhorar, se está tudo bem. Se você der o aval, né, der a sua aprovação, amanhã no culto ela já vai tocar o primeiro culto com a gente. E aí, estava muito legal, eu achei muito legal porque foi uma coisa que eu comentei com ela, que ela fez, né, exatamente aquilo que a gente combinou na aula. Os acordes do jeitinho que eu ensinei, do jeitinho que eu passei para ela se sentir segura, fez exatamente aquilo no ensaio, foi muito legal. E aí eu aprovei, eu falei para o pastor: não, pode colocar ela para tocar no culto que vai dar certo. Pelo menos esses 2 primeiros louvores que eu tinha ensinado para ela, né? Ok, e depois eu falei com ela: e aí, está pronta? Como é que você se sente? E ela diz assim: professor, tá difícil, cara. Nossa, a ansiedade aqui tá difícil.
O medo aqui, a insegurança está complicado. Mesmo já tendo passado tudo isso para ela, essas recomendações todas. E aí eu dei essa sexta recomendação que eu quero deixar para você aqui também. Eu disse assim para ela, olha, sabe o que você tem que fazer? Imagine-se um dia depois do culto. Imagine sempre assim, depois que aquilo passar. Você vai estar viva. Você vai estar viva. Você vai estar aliviada daquele momento, aquele primeiro momento de desafio passar. Então você já tem que imaginar o pós, o depois. Entende? Se você vai tocar no culto do domingo, tente imaginar você na segunda-feira de manhã, acordando tranquilo, feliz, entende? Dizendo assim, poxa, que massa, eu consegui, nossa, deu certo, isso não é um bicho de 7 cabeças, eu consigo fazer, eu sou capaz. Então eu dei essa orientação para ela, olha, imagine sempre isso, se imagine um dia depois do culto, um dia depois que você tocar, imagine coisas boas, né? Você acordando e com um pensamento positivo, assim, lembrando e falando, poxa, caramba, eu estava com tanto medo, mas deu certo, e eu consegui, e toquei com a banda, né? E consegui me sentir útil na obra de Deus. Então pense sempre assim, tá bom? Como será o pós, depois da sua primeira experiência? E pense sempre que você estará feliz, que você estará contente, aliviado de ter passado aquela primeira experiência e ter dado certo. E mesmo as coisas que dão errado, aí que eu quero dizer também, mesmo as coisinhas que dão errado, serve de lição também para você aperfeiçoar e corrigir. Se você não for para a igreja, não participar dessa primeira experiência, você nunca vai saber o que dá certo e o que dá errado. Você nunca vai ter esses dados, tá bom? Então pega aí essa sexta recomendação aí como bônus. E olha, foi um grande prazer estar com vocês mais uma vez nesse maravilhoso bate-papo. A gente trocou uma ideia mais uma vez. Foi muito legal, sempre acompanhado da minha xícara de café, a minha fiel companheira. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, passando essas recomendações, esses conselhos, né, se podemos dizer assim, que eu acredito muito que vão ajudar você a realizar o sonho de tocar na igreja, beleza? Nos siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube e nos vemos no nosso próximo bate-papo. Um abraço, graça e paz.